eu sou o Sandro Mendes e nesse segundo episódio sobre as nossas capas eu vou falar sobre essa capa aqui, da obra Incidências. Primeira coisa importante de se falar dessa obra é que ela é fruto de um trabalho de doutorado, né, quando eu estava fazendo doutorado em escrita criativa, e ela é baseada na obra de Roland Barthes. Roland Barthes escreveu uma obra chamada Incidentes. Essa obra, Incidentes, tinha um pequeno texto sobre a volta dele à cidade, tinha também um texto sobre uma ida numa festa e depois um pequeno diário. Mas o mais importante desse livro são pequenos textos que ele escreveu numa viagem em Marrocos, ao Marrocos. E aí, nesses pequenos textos, é que está o grande achado de Roland Barthes e, na minha opinião, a criação de um novo gênero literário, os incidentes. Esses incidentes literários são textos em prosa, que de certa maneira estão baseados em haikais, ou na estrutura, no conceito do haikai tradicional. Eles trazem algumas características muito importantes. O uso do presente, ele ser muito objetivo, com muito pouco de subjetividade, ou pelo menos quase nenhuma subjetividade aparente, né? Nós vamos encontrar ali entre linhas, de maneira implícita, mas uma subjetividade, um eu presente ali, nós encontramos muito pouco. Então é muito mais um texto objetivo, direto, quase descritivo. E aí ele tem algumas características, né? Ele se resume numa cena, num acontecimento, numa ação. Então o Barthes dizia que esses textos, que ele chamou de incidentes, são textos que incidem ao olhar do escritor, né? Daquele observador ali que vai contar que vai perceber essa história e vai contá-la. Então eu escrevi um primeiro trabalho ali, buscando a reprodução da mesma estrutura da obra de Roland Barthes. Então não foi apenas trabalhar com os incidentes, mas eu também reproduzi aqueles outros textos que estavam juntos na obra. Então fiz também um texto sobre o retorno à minha cidade natal, porque eu vivi muito tempo, eu saí aos 12 anos dessa cidade natal, eu voltei depois já de quase 20 e poucos anos fora, e para trabalhar, né, para ser professor aqui, e a cidade natal que eu falo é Jaguarão, né, onde está a editora Iaguaru também. Eu escrevi uma crônica dessa volta à cidade. Eu escrevi uma crônica sobre também um espaço que era um espaço de teatro e que estava sendo renovado dentro da cidade. E depois eu fiz um pequeno diário, assim como ele fez também, né? O diário dele era na França, eu fiz o meu diário em Porto Alegre, contando algumas coisas que aconteceram durante as minhas aulas de doutorado, né? Então, como era uma disciplina dentro do doutorado, eu utilizei toda essa mesma atmosfera. Quando criamos a Iaguaru, uma das obras que eu pensei em resgatar era essa, né? Porque ela é uma obra homenagem, é uma obra que tenta estabelecer um gênero literário, né? Então, que Roland Barthes teria criado, apesar dele não ter feito com essa intenção, ou pelo menos não ter expresso essa intenção. E é também um gênero que eu tenho trabalhado bastante em oficinas de escrita criativa na universidade, onde eu ministro aula, então na Unipampa, nas disciplinas que eu ministro, mas também em outros momentos. E acreditava que poderia ser um bom caminho para a editora Iaguaru. Tanto que nós estamos pretendendo lançar alguns outros livros com incidentes. Bom, mas vamos falar então da capa do livro, né?
É uma referência a uma edição da obra Incidentes da editora Martins Fontes. Na coleção do Roland Barthes, eles utilizaram pinturas feitas por Roland Barthes. E essas pinturas, assim como a boa parte da obra do Roland Barthes, também é feita de fragmentos. A obra do Roland Barthes, ela forma um todo a partir do fragmento. Isso na sua expressão pictórica, né, através da pintura, mas também nos seus textos. Em alguns dos textos críticos, dos textos teóricos e de análises que Roland Barthes escreveu, eles também são feitos de fragmentos. Outro ponto interessante que me moveu a entender os incidentes como um gênero literário é que o Roland Barthes, 2 cursos que o Roland Barthes ministrou na França, pouco antes de morrer, ele falava sobre a preparação do romance. E nessa preparação do romance, ele dava depoimento pessoal sobre a sua escritura e dizia que não estava escrevendo um romance, mas que se fosse escrever um romance, ele não seria no passado. Ele dizia que não seria escrito no passado, não porque ele tivesse problema com o passado dele, mas sim com essa forma de passado, né? Então ele pensava em escrever um romance no presente, né? Com fragmentos e com o presente. E aí então ele faz também ali uma declaração de amor ao haikai e fala sobre os incidentes, né? Que seria essa construção a partir do haikai. Então, a meu ver, ele está criando esse gênero literário, que seria os incidentes literários. E nesse mesmo período eu usava um tablet, né, para assistir às aulas, para escrever, né, para fazer apontamentos, para estudar no ônibus no translado de Jaguarão a Porto Alegre. E ele tinha a possibilidade de desenhar e pintar, e eu fiz alguns desenhos, e um desses foi esse desenho. Eu vou mostrar o original dele aqui. Então, esse foi um dos desenhos que eu fiz, né, utilizando quase que essa mesma linguagem dos fragmentos, e eles não são uma cópia, mas eles estão bastante inspirados também nesses desenhos do próprio Roland Barthes. Então eu lembrei desse desenho que eu havia feito e disse, bom, se eu vou fazer uma obra em homenagem, vou também fazer uma homenagem à criação pictórica do Roland Barthes. Então a primeira coisa foi escolher usar esse desenho. Então eu vou mostrar agora como ficou a capa e contracapa. Aqui nós temos a cópia como ela é apresentada para a gráfica, né? Então quando nós fazemos o desenho e mandamos para a gráfica, a gente tem aqueles Vzinhos ali, né, nos cantos da capa, que é onde vai ser cortado o papel excedente, e dessa maneira a capa fica assim, né? Então ali, vejam que não tem aquele espaço em branco que vocês veem na figura que vai para a gráfica. Então aqui é a capa. Tem o nome do autor, o título pequeno, né, não influenciando muito no desenho e deixando bastante espaço para o desenho, na verdade, para a pintura. Logo abaixo da última linha vermelha ali, diz crônicas e incidentes, né, porque tem os 2 gêneros literários dentro dele, e o logo da Jaguaru no canto, né? Então, numa forma de ler que vai daqui do canto superior até esse espaço. Então, para vocês terem uma ideia do que são os incidentes, aqui então também na versão que foi para a gráfica, né, ali com os pontos de corte de sangria. Vejam aí, cada parágrafo é um incidente, né? São separados pelos asteriscos, né? Por 3 asteriscos ali, então cada parágrafo é um incidente. Então são textos muito curtos
E eles não têm uma conexão, mas eles, por exemplo, na obra de Barthes, ele tinha uma relação espacial, porque todos se passavam em Marrocos. E aqui eu fiz em 3 lugares: Jaguarão, Rio Grande e Porto Alegre, que era os lugares por onde eu percorria nesse momento. Obrigado e até a próxima terça, onde vamos apresentar uma outra capa de livro da Jaguarú.